Olá, sejam bem-vindos ao nosso Jornal de Olho da Cidade. Vocês devem estar verificando que nós estamos sentados hoje. Se nós estamos sentados, nós temos uma pessoa visitando o estúdio. Antes de nós direcionarmos para a pessoa que nós vamos entrevistar, que vocês vão conhecer daqui a pouquinho, não esqueça, curta, compartilhe, divulgue. Nossa entrevista hoje é um telespectador que nos procurou para apresentar uma situação envolvendo sua família, mais precisamente seu pai. É um caso que envolve estritamente saúde pública. Mais uma vez, nós vamos reportar a todos vocês no seguinte sentido: como que a administração pública interfere e reflete diretamente na população municipal, na saúde pública de todos do município. Isso significa o quê? Significa que uma boa administração pública, a população passa a ser melhor atendida na saúde pública, na educação pública, na segurança pública, na assistência social pública, de uma maneira geral. Então nós vamos apresentar para vocês hoje uma moça que vai fazer um resumo de tudo que está acontecendo na sua vida e nós vamos explanar essa situação. Detalhe, nós já mostramos esse caso aqui na MDTV. Regiane, obrigado, seja bem-vinda. Obrigada eu que agradeço, Coronel Costa, de dar essa oportunidade da gente poder falar um pouco do que a gente está vivendo, que realmente é um pesadelo. Regiane, você quando nos procurou, foi um vídeo que a sua irmã que fez nas redes sociais, que nós já colocamos aqui. Então eu gostaria que você fizesse, primeiramente, um breve resumo do que está acontecendo que envolve saúde pública e a sua família. Sim. Meu pai, José Silvieri, é um aposentado de 72 anos. Tá? No dia 4 de janeiro ele sentiu uma dor abdominal muito forte. E a gente levou ele no Hospital Tabajara Ramos e ele ficou o dia todo, dia 4 e a madrugada, tratando como pedra no rim. E, inclusive, nós todos ficamos bem tranquilos, né? Porque é algo bem simples. Ficou tomando tramal e soro e teve alta. Foi para casa. A minha irmã, a Tatiane, graças a ela, lógico, antes de deixar meu pai ir para casa, porque meu pai é sitiante, mora numa chácara, ela levou meu pai para fazer um ultrassom, um exame básico, né? Para saber sobre a pedra no rim. E a gente levou esse resultado para um médico, o Dr. Matheus, cardiologista, que cuida dele. E aí a gente teve a infelicidade de descobrir que não era uma pedra no rim, era um aneurisma abdominal de artéria aorta. Estava com 8 centímetros de afrouxamento. Rapidamente... 8 centímetros não é pouca coisa. Muita coisa, gravíssimo. Aí, o Dr. Matheus encaminhou meu pai para ser internado na Santa Casa e fazer um exame de extrema urgência, que chama tomografia, para definir se essa cirurgia seria aberta ou não. O quadro já estava fechado. O meu pai ficou simplesmente, praticamente mais de 12 horas, aguardando um exame de um caso de extrema urgência. E nisso, a aneurisma do meu pai rompeu. Só para lembrar, esse aneurisma já era de conhecimento médico. Sim, o quadro do meu pai, quando ele foi internado no Santa Casa, ali todos sabiam que meu pai tinha um aneurisma de artéria abdominal aorta com 8 centímetros de afrouxamento. Esse exame era só para definir o tipo de cirurgia. O caso era extrema urgência. E meu pai ficou praticamente o dia inteiro, madrugada toda, aguardando um exame que poderia ter evitado essa aneurisma romper. A aneurisma rompeu. 5 minutos, a minha irmã fez um barraco na Santa Casa, em 5 minutos estava todo mundo lá. É engraçado isso, né? Nisso meu pai perdeu Engraçado porque não era familiar deles. O engraçado é que a gente é tratado que nem lixo.
A gente paga imposto a vida então, inteira. Não é engraçado, é trágico. É trágico. Eu não sei se é para rir ou se é para chorar. Eu não sei se isso é drama ou se é piada. Meu pai fez, em 5 minutos, a minha irmã fez um barraco na Santa Casa, em 5 minutos estava fazendo tomografia, com toda a equipe vascular. Por que não fez esse exame antes? Agora a minha pergunta é, da onde o doutor do Tabajara Ramos achou pedra no rim? Como ele definiu que meu pai tinha uma pedra no rim, se meu pai não tem nenhuma pedra no rim? Meu pai ficou tratando o dia todo e a noite toda como pedra no rim. Teve alta. Graças que não somos tão leigos, que levamos meu pai para fazer um exame para definir se era ou não ou quantas pedras tinha. Foi para o Santa Casa, um exame que teria que ser feito na hora, ficou aí 12, 16 horas aguardando para fazer. Rompeu. Graças a Deus, meu pai teve um coágulo que segurou esse rompimento da artéria. Quem sabe, uma artéria aorta rompeu, é 2 minutos, 1 minuto, você está morto. É a artéria mais calibrosa que você tem no corpo. Graças a um coágulo, esse rompimento segurou, mas nisso meu pai perdeu quase 3 litros de sangue. Teve uma parada cardíaca, que hoje meu pai é vegetativo. Ele respira por um respirador e come e bebe por uma sonda. Não abre o olho, não tem consciência, não tem 1% de possibilidade dele voltar a ter uma vida. Ele é uma pessoa vegetativa, graças à irresponsabilidade, à negligência, à falta de respeito com os trouxas que pagam imposto. O Brasil é um dos países que mais paga imposto. Aí você vai ver, a educação é um lixo, segurança um lixo, a saúde um lixo. Para onde que vai nossos impostos? Aí meu pai fica sendo tratado assim, né? Com descaso, porque é um descaso. Eu tô desde o dia 9 tentando aguardar uma vaga no Santa Casa de Mogi Guaçu. Eu fui transferida da Santa Casa de Mogi Guaçu para a Santa Casa de Limeira. Nesse estado, ele foi transferido para Limeira? Meu pai foi transferido com a artéria rompida para fazer uma cirurgia, porque a Santa Casa de Mogi Guaçu não tem suporte, não tem condições de fazer. Mas a Santa Casa de Mogi Guaçu, ela não é referência em cirurgias de alto risco? De jeito nenhum. Santa Casa de Mogi Guaçu não tem nenhum suporte para fazer uma cirurgia vascular. Por isso foi transferido. Não tem, de jeito nenhum. E quando ele foi transferido, ele foi numa ambulância? Foi numa ambulância. De UTI? De UTI. O médico da UTI alertou o risco do meu pai não chegar com vida. Eu falo que desde o início é Deus que está no comando, porque uma pessoa ter uma aneurisma rompida e está viva é Deus. É Deus. Meu pai perdeu mais da metade do sangue do corpo. Ele chegou, fez a cirurgia, mas ele perdeu muito sangue e essa perda de sangue causou um estresse, causou uma parada. Hoje eu falo para vocês que eu conto com Deus, só Deus e fé, porque eu não tenho mais esperança. Quanto tempo ele ficou? Ele está internado hoje em Limeira? Desde o dia 6, faz mais de 70 dias. 70 dias? Sim. Hoje ele já tem condições de ser transferido para Mogi Guaçu? Sim, total. Dia 9... Ele tem condições de ser transferido para a Santa Casa de Mogi Guaçu ou para a sua casa? Hoje ele tem que ir para a Santa Casa porque ele está fazendo uso de oxigênio e medicação. Ele vai ter uns 10, 14 dias de medicação ainda, então ele precisa ser transferido para um hospital. Dia 9 ele estava totalmente de alta. Dia 9 a Santa Casa de Limeira deu alta para a gente. Inclusive a gente protocolou o pedido do BIPAP, que é o aparelho que ele necessita para sobreviver. Vamos fazer para a população entender o que é um BIPAP. BIPAP é um aparelho que ajuda o paciente a respirar. Meu pai não tem mais o drive. O drive é aquela força que o pulmão faz de puxar o ar, né? Então o BIPAP nada mais é que um respirador mecânico portátil. Então meu pai não vive sem, meu pai precisa. Dia 9 meu pai estava completamente de alta do hospital e a gente fez o pedido na prefeitura desse respirador, porque ele é muito caro, ele custa uma média de R$40 mil. Se eu for pagar por mês, é uma média de R$2.500 só o aluguel dele. Eu tenho que alugar também o cilindro de oxigênio, eu tenho que alugar também o no-break, que é um suporte caso falte energia, né? E mais alimentação, que são mais de R$1.000 de alimentação por mês. Então a gente fez o pedido tanto desse respirador, quanto desse no-break, quanto dessa alimentação. Detalhe,
Limeira, quando o paciente em Limeira precisa, 15 dias o respirador tá lá. Ninguém precisa procurar justiça não, tá? Você faz a solicitação no município, 15 dias o respirador tá lá, dentro do hospital. Mogi Guaçu... Por que Mogi Guaçu precisa da justiça? Então, vamos fazer a pergunta. Por que, senhor prefeito e ministro da Saúde, a gente tem que entrar na justiça para conseguir o que é direito? Porque eu não estou pedindo favor para ninguém. É direito do meu pai. Eu estou pedindo favor para alguém? Não. Engenheiro Coelho, Arthur Nogueira, que são cidades muito menores, ninguém precisa entrar em justiça para conseguir um respirador e uma alimentação. Eu fiquei surpresa, porque eu não tinha noção de como estava a saúde em Mogi Guaçu. De verdade. Eu e todo mundo de Limeira ficou realmente em choque, porque a gente fez a solicitação do aparelho BiPAP, que é o respirador, mais alimentação, e foi simplesmente negado. E detalhe, foi negado e ninguém orientou a gente a procurar justiça, tá? Se é uma pessoa leiga aí, ó, vai lá e se vira nos 30 e aluga ou deixa a pessoa morrer no hospital, porque é assim que funciona. Se você não entende, ou você se vira em empréstimo, vai lá, corre atrás, ou você deixa a pessoa morrer no hospital, porque é isso que acontece. Ninguém orientou a gente que teria que procurar a justiça, tá? Para conseguir alimentação ou conseguir essa respiração. E nesse período da gente não saber o que fazer, corre atrás de empréstimo para alugar ou o que fazer, nesse meio tempo meu pai pegou uma infecção hospitalar dessas bravíssima, que uma média de 50% a 70% das pessoas morrem, tá? Porque a gente não sabia o que fazer. A gente teve uma negativa do município, que foi uma surpresa para mim, para minhas irmãs, e também foi uma surpresa até mesmo para o município de Limeira, que eles não sabiam que isso acontecia. E nesse meio tempo a gente não sabia o que fazer. A gente não sabia se procurava um empréstimo, se corria atrás, se... E nisso, graças a Deus, pessoas iluminadas, né, que tem mais entendimento que a gente, nos orientou a procurar um advogado para pedir isso na justiça. Mas precisa entrar na justiça? Porque eu estou pedindo o quê? Eu estou pedindo um respirador que meu pai precisa para viver. Detalhe, o meu pai está em cima de uma cama por negligência, por descaso, desrespeito, falha de médico, falha de hospital, demora. Meu pai podia estar em casa hoje. Hoje ele está numa cama. Quem vai pagar a vida dele? Quem vai pagar a desgraça que fez na minha vida, na vida da minha família, na vida do meu pai? Alguém vai pagar? Não, ninguém vai pagar, né? Então, pelo menos, forneça o que é obrigação dele. É a obrigação do município oferecer para ele o BiPAP, alimentação, os multiprofissionais para acompanhar ele. Isso daí é obrigação, tá? Ninguém está fazendo favor, não. É obrigação, é direito dele. Regiane, deixa eu só fazer uma pergunta. Você falou que seu pai já está há tanto tempo em Limeira, sim, internado. Essa locomoção de vocês para Limeira, que eu acredito que vocês devam estar acompanhando seu pai, no dia a dia alguém deve ficar com ele. Sim. Esse transporte de vocês para Limeira, a troca de acompanhantes, é feito pela prefeitura ou vocês... De jeito nenhum, não tivemos ajuda nenhuma. Durante 36 dias, que foi o tempo de UTI, nós íamos todos os santos dias para Limeira. Todos os santos dias. A gente gasta uma média de R$70 por dia, entre combustível e transporte. Todos os dias. Depois que o meu pai foi do UTI para o quarto, a gente tem que ter uma acompanhante 24 horas com ele. 24 horas. Primeiro porque ele é uma pessoa idosa. E segundo porque ele é totalmente dependente. Ele depende 100% de alguém. E aí, como a gente faz? Eu fico 2, 3 dias, volto. A minha outra irmã vai, fica 2, 3 dias, troca e fica outra mais 2, 3 dias. A gente fala de 48, 72 horas dentro de um quarto de hospital, diretão. A gente deixa filho, deixa trabalho. Eu não tenho salário, eu sou empresária, eu tô afundando, já tá indo para quase 3 meses, eu tô afundando. A minha outra irmã quase perdendo emprego. Tudo porque a gente, desde o dia 9, está esperando uma vaga para o Santa Casa de Mogi Guaçu e nunca tem essa vaga. Quando nós apresentamos esses fatos, nós mostramos esses fatos ao secretário da Saúde. Sim. Vocês entraram em contato com o secretário Sim. da Saúde? Sim. Ele entrou em contato com vocês? Sim, entrou em contato comigo. E qual foi o retorno? Tá tentando vaga. Não tem vaga. Não tem vaga, gente. Limeira é um hospital, quem conhece, é nível Unicamp, é um hospital que eu tenho muito que elogiar. Eu acredito que tem muita falha lá também, como todo lugar tem. Mas assim, eu tenho que agradecer muito, porque eles acolheram muito bem a gente. E assim, quando meu pai precisou da vaga,
Quando rompeu o aneurisma dele, conseguiu vaga rapidinho. Transferiu meu pai para lá. Eu tô desde o dia 9 esperando vaga, gente. Se eu tivesse auxílio do município, meu pai estaria em casa. É da forma que eu queria levar meu pai para casa? Lógico que não. Ninguém quer levar um pai em estado vegetativo para casa. Mas o que eu vou fazer? Né? É uma fase que eu tenho que enfrentar. Hoje, qual a necessidade primeira? A gente sabe que vocês estão carentes de muitas situações, mas hoje, qual a necessidade primeira que vocês estão enfrentando? A transferência dele para Mogi Guaçu ou o BIPAP? A gente precisa agora a transferência do meu pai para Mogi Guaçu, porque enquanto ele está nessa oscilação de necessidade de oxigênio, ele não tem como ir para casa, porque assim, ele está com um quadro de pneumonia, e esse quadro de pneumonia ele está tomando antibiótico, e além desse antibiótico, ele tem uma oscilação em questão de necessitar ou não de oxigênio. Então, nesse momento, não tem como levar ele para casa. Ele vai ter um período aí, no mínimo, de uns 10, 14 dias de antibiótico, e a gente conseguindo desmamar ele do oxigênio, o médico conseguindo tirar ele do oxigênio, deixando ele só com o BIPAP, que é o aparelho que faz ele respirar, a gente consegue levar ele para casa. Então, hoje eu precisava de uma vaga no Santa Casa para facilitar um pouco o nosso cansaço físico, mental e também financeiro, porque a gente gasta R$70 a cada 2 dias, eu não consigo trabalhar, eu não tenho salário, a minha outra irmã está quase perdendo o emprego e tudo fica difícil, né? A gente está falando de quase 3 meses nessa situação, não é 30 dias, é quase 3 meses. Então hoje a gente precisava de uma vaga pro Santa Casa para terminar esse tratamento do antibiótico e, se Deus quiser, ele conseguir se livrar do oxigênio e ir para casa. E para casa a gente precisa realmente do aparelho BIPAP, no break, a gente precisa do cilindro de oxigênio, da alimentação e principalmente também do acompanhamento dos médicos, porque meu pai ele é um paciente não só acamado, mas muito debilitado. Ele precisa de um acompanhamento de uma fisioterapeuta, de um médico para ver como que está o quadro anêmico, infeccioso, enfim, ele precisa de um médico, ele precisa de um fisioterapeuta, uma nutricionista, porque hoje ele depende de tudo. Ele come e bebe por uma sonda, respira por um respirador, não tem consciência, não acorda. Neurologicamente, meu pai é desenganado pelos médicos. E o que a gente vai fazer? A gente não escolheu passar por isso. Estamos passando por isso. É um momento muito difícil porque mistura a dor de ver o pai da gente nessa situação e a revolta com o município, com tudo, com o contexto geral, porque eu penso, né? Eu nunca pensei um dia passar por isso na minha vida. Eu nem tinha noção que a gente teria que brigar na justiça pelos direitos básicos que a gente precisa. Porque isso é básico, gente. Se a pessoa não tem um pouquinho de entendimento, ela deixa o familiar morrer num hospital de bactéria. Enquanto a Regiane vai estar se recuperando do seu estado emotivo em que ela está, vamos para um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Voltamos já com o Jornal de Olho na Cidade. É dia de academia, mas você nem conseguiu levantar da cama. É dia de passar no mercado, mas você tá passando mal de febre. É dia de dançar com os amigos, mas dói até mexer os olhos. Cuidado, hein? Febre, manchas na pele, dor de cabeça, dor no corpo e atrás dos olhos são sintomas da dengue, da chikungunya ou da zika. Procure já a unidade de saúde mais próxima e não se automedique. Todo dia é dia de combater o mosquito e de ficar atento aos sintomas também. Estamos de volta com o Jornal de Olho na Cidade. Estamos de volta na entrevista com a Regiane, falando da situação que envolve seu pai. Regiane, nós estamos destinando essa situação
Porque assim como tem a situação do seu pai, nós já deparamos com a situação de outras inúmeras pessoas nessa situação. Sabemos que Mogi Guaçu já tem mais de 300 cirurgias de alta complexidade que tem necessidade em Mogi Guaçu. Hoje, analisando a situação do seu pai como filha, não na área de saúde, como filha, como que isso abalou a situação emocional da família e como que vocês estão contornando isso? É difícil, porque assim, o meu pai sempre foi a base da nossa família. Minha mãe também, claro. Meu pai sempre foi uma pessoa cheia de vida, um pai amoroso. Só elogiar ele. Sempre foi uma pessoa cheia de sonhos, de projetos, cheio de, sabe, uma pessoa guerreira, uma pessoa com tanta disponibilidade, com tanta disposição para a vida. E aí você vê aquela pessoa na cama, sabe? Tem horas que eu já passei por todas as fases. Eu já passei pela fase de só chorar. Eu passei pela fase de ter muita fé e ter certeza que tudo vai dar certo. Eu já passei pela fase da revolta, porque é difícil, né? Meu pai é uma pessoa que eu amo muito, eu admiro muito, e ele é como se fosse uma força, uma base, sabe, pra gente. E a gente se sente... Às vezes eu me sinto uma criança, uma menina desprotegida, sabe? Mas a gente tem que ter força. Meu pai precisa da gente. A gente chega naquele hospital, quando a gente está aqui, a coisa que a gente mais quer tá lá. Para ver, para orar, para conversar com eles, mesmo sabendo que talvez ele nem esteja escutando. Mas quando tá lá dá vontade de sumir, porque meu pai hoje é uma pessoa que perdeu muito peso, extremamente debilitado. Ele tem feridas, escaras na cabeça, nas costas, no bumbum, na sacral. E olha que a gente faz de tudo, colchão, casca de ovo, travesseiro, creme, placas de curativo, mas por ele precisar do respirador, a gente não tem como ficar virando tanto, né, inclinando tanto o corpo. Então é difícil, é uma dor, a gente mistura dor, tristeza, revolta, desespero. A gente está vegetando, a família está vegetando, porque além da gente ter que lidar com tudo isso, né, além da dor, a gente ainda tem que lidar com essa situação também, que não é fácil, né? O que a gente fala? Regiane, realmente é uma situação dura, crítica. Passei por algo muito semelhante a isso, que nós tivemos uma pessoa muito próxima da gente, que ficou muito tempo internado. Não precisei ficar viajando, porque ela permaneceu aqui na cidade. A única coisa que eu posso garantir para vocês é que nós entramos em contato com o secretário da Saúde, estamos mantendo contato com o secretário da Saúde para acompanhar essa situação. O secretário da Saúde realmente nos passou que esse o aparelho, o BIPAP, realmente, aqui em Mogi Guaçu, eles carecem, necessitam dessa ação na Justiça. Quanto à transferência, o secretário da Saúde, Luciano Vieira, nos garantiu que ia empenhar o máximo possível para fazer a transferência do seu pai para Mogi Guaçu. Sim, eu conversei com o Luciano também ontem, hoje, anteontem. Ele realmente, né, ele confirmou mesmo que tem que entrar na Justiça. Eu até questionei ele por que a gente tem que entrar na Justiça, se é direito e se vai ter que ser executado de qualquer forma, né? Bom, mas enfim. Transferindo para Mogi Guaçu já ameniza o problema da família. Sim, já ajuda bastante, porque ajuda bastante a gente em relação a se locomover e até mesmo a ter mais pessoas para ajudar a gente a se revezar, porque é cansativo, né? A gente 24 horas, 48 horas, 72 horas dentro de um quarto de hospital, longe de tudo, tendo que resolver tudo por telefone, não é fácil. É difícil. Então, se a gente conseguir a transferência para cá, já ajuda muito, muito, muito mesmo. E eu estou mantendo contato com o Luciano, ele disse que está tentando, se esforçando a conseguir vaga para a gente em Mogi Guaçu. E eu espero de coração que ele consiga, porque
E que olhe um pouco mais para a saúde, gente, porque olha, sinceramente, SUS, isso não é Mogi Guaçu, isso é Brasil. Isso não é Mogi Guaçu não, isso é o Brasil. A gente tem um sistema único de saúde falido, quebrado, tá? O SUS é falido, essa é a verdade. A gente precisa do SUS em vários pontos do país, é totalmente abandonado mesmo, tá? Eu não tô falando de Mogi Guaçu, tô falando Brasil. Tá? A gente precisa, a gente paga imposto, isso daí é necessidade, é coisas que a gente precisa para a vida, então é de extrema urgência. Então isso vale para todos os políticos um pouquinho refletir que hoje a prioridade deveria ser saúde em primeiro lugar, depois segurança e educação, e depois o resto. Porque a gente paga muito imposto. O Brasil é um país, é um dos que paga mais imposto. A pessoa que trabalha CLT sabe disso. Quem trabalha CLT fica meses aí pagando imposto, tá? E quem é empresário também é sufocado nos impostos. Então, nossos impostos não são pouco, são muitos. A gente paga muito imposto, muito, 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 muito. E os países que cobram muito, muito, muito imposto, tudo funciona direitinho. A educação é maravilhosa, saúde também, a segurança também. O Brasil deveria começar a cobrar um pouco mais, gente. Eu não estou falando de Mogi Guaçu, não. Estou falando do país inteiro. A gente paga muito e a gente não tem retorno de nada. E quando precisa, a gente vê o que acontece. Pessoas morrendo na fila de hospitais, entendeu? Hospitais abandonados, sem recurso nenhum, médico despreparado. A impressão que eu tenho é que tem muito médico que vai trabalhar no oba-oba de rodada de dipirona. É isso que eu sinto, gente, vocês me desculpam. Às vezes eu prefiro pesquisar a doença no Google do que cair no médico, na mão de um médico desse. Regiane, eu vou fazer um breve pausa na sua entrevista para nós mostrarmos uma situação, a resposta de uma matéria que nós apresentamos ontem sobre a compra de areia para gatos para fazerem as suas necessidades físicas. Só vamos mostrar aqui o jornal em que saiu esta publicação. É rapidinho que nós vamos falar e porque nós vamos mostrar a resposta da prefeitura. Vejam a matéria que nós mostramos sobre o jornal onde nós mostramos o Diário Oficial. Vejam só. Em razão desta matéria, nós procuramos, a nossa assessoria procurou a Secretaria da Saúde e foi dada essa resposta. Vejam só. A solicitação de compra de areia higiênica para gastos foi feita para atender o Centro de Controle de Zoonoses, que abriga, atualmente, 30 gatos vítimas de abandono ou maus-tratos. A aquisição se faz necessária tendo em vista a necessidade de limpeza e a manutenção do local onde os animais estão abrigados. Segundo o Departamento de Suprimentos da Prefeitura. Olha só como são as coisas, né? Nós estamos tanto falando de saúde, 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 que eu falei Secretaria da Saúde. Quem deu a resposta foi a Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura. Antes de nós encerrarmos o jornal, vou fazer um breve esclarecimento. Ontem nós falamos da compra de quase 1,5 toneladas de areia para os gatos da Prefeitura fazerem as suas fezes. Nós mostramos aqui o caso da Regiane, assim como de outras famílias, cada um com seus parentes, seus entes queridos que precisam de exames, cirurgias, medicamentos e assim vai. Nessa matéria nós mostramos a importância de atender a saúde, não em detrimento dos animais, mas comprar areia para gato fazer suas necessidades. Nós entendemos que é uma desproporção muito grande deixar a saúde pública favorecendo onde os animais vão fazer as suas necessidades. Então está aqui um caso que já mostrou que tem que se dar muita atenção para vocês verificarem
o dinheiro público, onde que está indo e onde que nós entendemos ser prioridade. Saúde pública, educação, segurança, vamos dizer assim, é um triângulo que não pode realmente sofrer abalo. E no caso aqui vocês estão vendo que a Regiane e sua família precisam enormemente. Outra situação que nós temos que comentar é que uma pessoa de dentro da zoonose veio nos atacar por nós levarmos essa matéria. Nós queremos deixar bem claro que a população precisa, carece e necessita ser informada das situações. Mais uma vez eu vou dizer, sei que essa pessoa da zoonose vai estar vendo essa matéria hoje. Vou deixar bem claro, não adianta atacar a MDTV. Use a sua energia, sua força, sua garra que você tanto está falando para, primeiro, melhorar a situação da zoonose. Essa goteira que está caindo aí dentro, esses armários que estão apoiados em tijolos. Não adianta vocês brigarem conosco. Vocês têm que literalmente verificar que vocês não estão cumprindo com a sua missão, que é atender às necessidades da população na área de proteção animal. Haja visto que foi-se prometido um hospital logo no início, construíram uma base de concreto e nada foi feito. Foram feitas campanhas e mais campanhas de castração. Inclusive nós aqui mostramos que uma dessas campanhas foram feitas 200 castrações em um único dia. E nós já mais do que provamos que isso era impossível de sê-lo feito. Então não adianta vir nos atacar. Olhe realmente que o problema está dentro da Secretaria de Bem-Estar Animal, que de bem-estar nós não encontramos muitas coisas. Que estão fazendo um trabalho, sim. Haja vista que o próprio vereador já foi à tribuna da Câmara, e se vocês quiserem, nós mostramos de novo o que o vereador falou, que a situação da zoonose já ligou o alerta vermelho. Não tem mais motorista para atender, está faltando muita coisa dentro da zoonose, nós não vamos elucidar tudo. Então, antes de vir nos atacar, observe que realmente vocês deveriam brigar mais com o seu chefinho, que está deixando de cumprir as promessas de campanha referente à zoonose, do que conosco. Nós sabemos que o hospital não tem, a situação da zoonose está lastimável em termos de instalação, em termos de atendimento ao público. Não estou acusando os funcionários, estou falando a zoonose como um todo e a Secretaria do Bem-Estar como um todo. Fica aí uma dica. E só lembrando, hein? Quando se tem competência, se presta concurso e passa para funcionário público. Não precisa ficar segurando em algum cabide de emprego para ter onde trabalhar. Quem é competente realmente consegue trabalhar sem precisar ficar pedindo. Você sabe do que eu estou falando. Regiane, obrigado por ter vindo e nos apresentar a situação. Vamos continuar acompanhando, vamos entrar novamente em contato com o secretário da Saúde e nós temos certeza que isso vai ser coroado a bom termo e muito em breve nós acreditamos e confiamos que o seu pai vai estar na sua casa, já mesmo que esteja com o aparelho, mas já esteja com vocês em casa. É isso que eu espero, de verdade. Obrigada. Obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e até amanhã.